Meus pais quebraram os dedos da minha filha de 6 anos com um martelo, tudo porque ela perguntou por que minha sobrinha recebeu bife no jantar, enquanto eu comia restos mofados. Considere-se com sorte por ter sido só os dedos inúteis, disseram. Da próxima vez vai ser a boca, para nunca mais falar ou mastigar. Meu pai ria, cruel, enquanto esmagava os ossos dela com prazer. Você é lixo. Deviam agradecer por não jogarmos vocês no lixo onde pertencem, cuspiu minha mãe, com ódio nos olhos. Quando confrontei os dois, eles gritaram: como você espera que a gente haja na frente de gente imprestável? Estamos fazendo um favor consertando ela. Peguei minha filha nos braços, ela mal conseguia parar de chorar. Levei-a para o hospital sem pensar 2 vezes, era hora de dar a ela a única vingança possível: segurança. As luzes fluorescentes da emergência pareciam me perfurar os olhos enquanto eu esperava, com o celular apertado nas mãos, tremendo. Minha filha, Nora, estava do outro lado das portas giratórias, sendo examinada por médicos que me faziam perguntas que eu não conseguia responder sem revelar o monstro que minha família se tornou. A imagem dos dedinhos dela, inchados e tortos em ângulos impossíveis, não saía da minha mente. Como eu poderia explicar aquilo? Que os próprios avós dela tinham feito aquilo com uma criança de 6 anos. Meu nome é Isabelle Williams, tenho 32 anos, sou mãe solteira e, até ontem, achei que minha vida estava finalmente entrando nos eixos. Agora, aqui estou, às 2 da manhã, em um hospital, tentando descobrir como contar essa história sem parecer insana. Porque quem acreditaria em mim? Quem acreditaria que meus pais, tão respeitados na comunidade, frequentadores da igreja, considerados avós exemplares pelos filhos do meu irmão, seriam capazes de machucar a própria neta? Mas essa era a verdade. Um pesadelo que eu vivi por anos e, de algum jeito, tentei fingir que tinha acabado. Uma enfermeira se aproximou, o uniforme dela estampado com personagens infantis que pareciam um deboche diante da dor que nos cercava. O médico já vem falar com você, disse, olhando por um segundo a mais para o sangue seco na minha blusa. Assenti, muda, lutando para não chorar de novo. Meu celular vibrou pela 14ª vez naquela hora. Era o Thomas, meu irmão. Silenciei sem nem olhar. Não tinha mais o que dizer. Nem para ele, nem para ninguém. O que eu poderia dizer a ele? Que nossos próprios pais, as pessoas que nos criaram, eram monstros disfarçados de gente. Que o filho dourado da família nunca enxergou a escuridão que se espalhava pela nossa casa de infância. Senhora Williams. Um médico de uniforme azul se aproximou com uma prancheta nas mãos. Sou o Dr. Reynolds. Fizemos radiografias da mão da Nora. 3 dedos estão com múltiplas fraturas. Esse tipo de lesão exige uma força significativa, aplicada de forma intencional. Engoli seco. Ela vai ficar bem? Vai precisar de cirurgia para reposicionar os ossos. Já acionamos nosso especialista em ortopedia pediátrica. Ele se sentou ao meu lado, baixando o tom de voz. Isabelle, nossa assistente social vai precisar conversar com você sobre o tipo de lesão que encontramos. O padrão é compatível com trauma intencional. As paredes pareciam se fechar ao meu redor. Meu peito apertava como se os 26 anos da minha vida estivessem desabando sobre mim. Um instinto antigo gritava dentro de mim: negue tudo, proteja seus pais, invente alguma história que não destrua de vez o que sobrou da sua família. Era o que eu sempre fazia. Mas então me lembrei do rosto da Nora, o medo nos olhos dela quando meu pai ergueu o martelo. Os gritos dela, que ainda ecoavam na minha cabeça. O olhar de confiança, silenciosamente me perguntando por que eu não a estava protegendo. Meu pai fez isso com ela, sussurrei, com a voz embargada. E minha mãe assistiu. O rosto do médico, por um momento, deixou escapar um lampejo de horror antes que ele retomasse a postura profissional. Vou contatar a assistente social e as autoridades imediatamente. Isabelle, temos recursos aqui: psicólogos, assistentes, apoio jurídico. Você não precisa passar por isso sozinha. Mas eu me sentia sozinha. Sempre estive sozinha, mesmo dentro de uma casa cheia de pessoas que deveriam me amar. A assistente social, Janete, foi a primeira a chegar. 1 hora depois, 2 policiais vieram também, o detetive Marcos e o oficial Sterling. Me levaram para uma sala de conferência pequena, onde me entrevistaram separadamente,
fazendo perguntas detalhadas sobre o que aconteceu e sobre como era nossa vida. Senhora Williams, disse o detetive Marcos, com uma gentileza inesperada, algo assim já aconteceu antes? Hesitei. Aquele velho impulso de minimizar, de negar, de proteger subiu pela minha garganta como bile. Não com a Nora, não fisicamente, murmurei. Mas já houve incidentes. Abuso verbal comigo e com ela. A pergunta que veio em seguida não foi dita, mas pairou no ar entre nós. E com você, quando era criança? Como eu poderia resumir uma vida inteira de abuso sistemático em uma única resposta? Precisamos prender seus pais ainda esta noite, disse o policial Sterling, depois que forneci nosso endereço e um depoimento detalhado. A senhora tem um lugar seguro para ficar? Eu não tinha. Não tínhamos para onde ir. Nem dinheiro próprio. Meus pais controlavam tudo, a casa onde morávamos, meu transporte, até meu emprego de meio período, que consegui por meio de um amigo deles numa empresa de contabilidade. Podemos ajudar com moradia de emergência, disse Janete, me entregando um cartão. Esse abrigo é especializado em acolher famílias que estão fugindo da violência doméstica. 4 horas depois, eu estava sentada em um pequeno quarto de hospital, observando Nora dormir. Sua mãozinha direita estava coberta por bandagens, pinos metálicos mantinham os ossos quebrados alinhados. A polícia prendeu meus pais por volta das 4 da manhã. Os serviços sociais abriram uma investigação imediata sobre o nosso caso. Janete se mostrou surpreendentemente compreensiva ao perceber a profundidade da situação. É muito comum que vítimas de abuso normalizem o que vivem, explicou ela. Elas começam a acreditar que merecem aquilo, ou que não se trata de abuso de verdade. Eu deveria ter protegido ela melhor, murmurei, com os olhos fixos no peito de Nora, que subia e descia lentamente com a respiração. Deveria ter saído dessa casa anos atrás. Sair de uma situação abusiva nunca é simples, respondeu Janete com calma. Principalmente quando os agressores controlam sua casa, seu dinheiro e até sua rede de apoio. O importante é que agora você está protegendo sua filha. Mas será que eu estava? Não tínhamos para onde ir. Não tínhamos recursos próprios. Eu vinha juntando dinheiro em segredo, pouco a pouco, durante anos, pequenas quantias escondidas sempre que dava, mas não era o suficiente para começar do zero. Janete me entregou outro cartão. Este é de um abrigo para mulheres. Eles podem ajudar com moradia, apoio jurídico, aconselhamento, tudo o que você precisar para reconstruir sua vida. Peguei o cartão com as mãos trêmulas, sentindo o peso do que ele representava. Uma tábua de salvação. Algo que eu nem sabia que existia ou que eu tinha o direito de aceitar. Durante todos esses anos, me convenci de que ficar com meus pais era o melhor para Nora. Por estabilidade, por segurança. Mas que tipo de estabilidade valia esse preço? Crescer como a segunda filha na casa dos Williams sempre significou viver à sombra do meu irmão mais velho, Thomas. 3 anos mais velho, o queridinho da família. Atlético, carismático, ambicioso, tudo que meus pais admiravam. E eu? Eu nunca fui o suficiente. Desde as minhas primeiras lembranças, a diferença entre nós era nítida. Thomas ganhava roupas novas. Enquanto Thomas ganhava roupas novas, eu ficava com as de segunda mão. Ele recebia incentivo e elogios. Eu, críticas e correções. Thomas era amado. Eu apenas, tolerada. Lembro de uma vez, quando eu tinha 8 anos e ele 11. Tirei um A numa prova de matemática. Estudei por dias, desesperada por uma migalha da aprovação que ele recebia com tanta facilidade. Meu pai olhou a nota, franziu a testa e perguntou: por que não um A mais? Na mesma semana, Thomas tirou um B em inglês. Meus pais o levaram para tomar sorvete, dizendo que era merecido pelo esforço. Essas pequenas crueldades foram se acumulando ao longo dos anos, me moldando em alguém que esperava pouco da vida e vivia se desculpando apenas por existir. Na adolescência, aprendi a ser invisível. A falar baixo, a ocupar o mínimo de espaço possível, e a jamais contradizer meus pais. O abuso físico não era constante, mas era inesquecível. Um tapa no rosto por responder algo fora de hora. Um braço torcido por ser desajeitada. Horas trancada no armário do porão por pequenas infrações. Nunca nada que deixasse marcas visíveis por muito tempo.
Nada que não pudesse ser explicado como acidente, ou culpa minha. Aprendi a esconder hematomas, a mentir com convicção sobre os machucados, a proteger a imagem da família acima de tudo. Quando engravidei da Nora aos 26 anos solteira e abandonada pelo pai dela, meus pais viram nisso a confirmação do que sempre pensaram sobre mim, uma vergonha para a família. Mas ao mesmo tempo, viram uma oportunidade. Sem ter para onde ir e sem ninguém com quem contar, aceitei quando me ofereceram abrigo pelo bem do bebê. Mas o que eles queriam era controle. Durante 6 anos, tolerei a crueldade silenciosa que reservavam tanto a mim quanto a Nora. Os comentários disfarçados de preocupação, os lembretes constantes dos meus fracassos, a maneira como derramavam afeto sobre os filhos do Thomas enquanto tratavam minha filha como se fosse um peso, um erro vivo. Eu me convencia de que não era abuso. Apenas uma família difícil. Dizia a mim mesma que estava fazendo isso por Nora. Que estava construindo uma base estável para ela. Que era só por um tempo. Estava juntando dinheiro escondido, fazendo cursos online, montando um plano. Só mais alguns meses, eu pensava. Só mais um pouco. Mas ontem, tudo mudou. Era a festa de aniversário do Thomas. Meus pais organizaram um jantar grandioso em casa e convidaram toda a família. Thomas, sua esposa Rebecca, e seus 2 filhos Madison, de 7 anos, e Jackson, de 3 eram, como sempre, os convidados de honra. Nora e eu estávamos lá. A mesa de jantar estava impecável, taças de cristal, porcelana fina, flores frescas. Minha mãe havia preparado um verdadeiro banquete, costela para os adultos, nuggets de frango para as crianças. Ou pelo menos foi o que eu imaginei. Quando a comida foi servida, Madison e Jackson receberam pequenas porções da carne suculenta, acompanhadas de legumes frescos. Nora, porém, recebeu um prato de restos de uma caçarola feita 3 dias antes, as bordas secas, escurecidas e com sinais de mofo. Percebi na hora. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, a vozinha de Nora cortou o burburinho da mesa. Vovó, por que a Madison e o Jackson têm comida boa e a minha parece velha? O silêncio caiu imediatamente. O rosto do meu pai escureceu, aquele olhar sombrio que eu conhecia bem desde a infância. Era a calmaria antes da tempestade. Como é? Disse minha mãe, em um tom gelado. Eu só queria saber por quê. Pirralha ingrata, rosnou meu pai, a voz baixa e carregada de ameaça. Sua mãe mal consegue te sustentar, e ainda tem coragem de reclamar da comida que damos de graça? Thomas se mexeu, desconfortável. Pai, não é grande coisa. Ela pode comer um pouco da carne também? Não, interrompeu minha mãe, firme. A filha da Isabelle precisa aprender o lugar dela. Assim como a própria Isabelle nunca aprendeu. Recuperei minha voz. Mãe, por favor, ela só fez uma pergunta. É uma criança. Uma criança desrespeitosa e arrogante, disparou meu pai, levantando-se da cadeira. Vamos lá, mocinha. Está na hora de aprender a ser grata. Quando ele agarrou o braço da Nora, algo dentro de mim finalmente se rompeu. Não toque nela. Gritei, levantando-me de imediato. O riso dele foi gelado. Ou o quê, Isabelle? Esta é a minha casa. Você mora aqui porque eu deixo. Você come porque eu pago. Você existe porque eu permito. Olhei para Nora e estendi a mão. Vamos embora. O que aconteceu depois foi tão rápido que ainda parece um borrão. Meu pai arrastou Nora até a garagem. Corri atrás deles desesperada. Thomas e Rebecca continuaram paralisados à mesa, em silêncio. Minha mãe o seguiu com um sorriso deformado, quase satisfeito. Na garagem, meu pai pegou um martelo na bancada de ferramentas. Antes que eu pudesse alcançá-los, ele segurou a mãozinha da Nora contra a superfície de madeira. Vai, repete suas perguntas idiotas, ele rosnou para o rosto apavorado dela. O som nauseante do martelo esmagando a mão da minha filha ecoa até hoje nos meus pesadelos. Agradeça por serem só seus dedinhos inúteis, ele disse, sem remorso. Da próxima vez, vai ser sua boca. Pra você nunca mais falar. Nem mastigar. E então ele riu. Um riso sádico, frio, enquanto descia o martelo de novo, esmigalhando os ossos de Nora.
Seus gritos encheram a garagem, um som que rasgou minha alma enquanto eu me lançava sobre ele com tudo que tinha, conseguindo empurrá-lo e tirá-lo de cima dela. A peguei no colo, apertando a mão ferida dela contra o meu peito. Lixo nojento, como você devia agradecer por receber restos, em vez de ser jogada no lixo, cuspiu minha mãe, com ódio puro nos olhos, bloqueando nosso caminho até a porta. Como você pôde fazer isso? Gritei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ela é uma criança. Ela é sua neta. Como você espera que a gente haja na frente de gente desprezível? Berrou meu pai. Estamos fazendo um favor, corrigindo ela, ensinando o que você nunca ensinou. De alguma forma, consegui passar por eles. Corri para fora com Nora nos braços, o sangue dela encharcando minha blusa enquanto ela chorava baixinho no meu ombro. Dirigi direto para o pronto-socorro, meu coração disparado, os pensamentos se atropelando entre o horror do que tinha acabado de acontecer e a triste clareza de algo que eu já sabia, no fundo, eles sempre foram assim. O abuso só era mais sutil antes. Nora dormia no leito do hospital quando meu celular começou a vibrar. Eram mensagens de Thomas. Ele dizia estar horrorizado, que não fazia ideia de que nossos pais eram capazes de tamanha crueldade. Contou que ele e Rebecca saíram imediatamente depois de nós, levando os filhos. Disse que queria ajudar, que queriam consertar tudo. Tarde demais. Desliguei o celular e segurei a mãozinha ainda intacta de Nora, sentindo o peso da nossa nova realidade cair sobre mim. Não tínhamos mais nada. Nenhuma casa para voltar, nenhuma família a quem recorrer. Só tínhamos uma outra e um longo caminho de recuperação pela frente. Mas ao observar o peito de Nora subir e descer suavemente enquanto dormia, algo dentro de mim mudou. Endureceu. Aquilo não terminaria assim. Meus pais não sairiam impunes. Nem pelo que fizeram com Nora, nem pelo que fizeram comigo durante uma vida inteira. Abuso, manipulação, desprezo, tudo culminou naquele ato monstruoso contra uma criança inocente. Agora, era a vez deles enfrentarem as consequências. O abrigo recomendado por Janete era simples, mas seguro e limpo. Nosso quarto tinha 2 camas de solteiro, uma comoda pequena e pouco mais. Não era confortável, mas, pela primeira vez em anos, consegui dormir sem medo. Nora, no entanto, passou a ter pesadelos. Acordava gritando à noite, agarrando a mão machucada contra o peito, como se ainda quisesse protegê-la. Os dias seguintes foram consumidos por idas ao hospital, interrogatórios da polícia, encontros com advogados e audiências no tribunal. Meus pais foram presos naquela primeira noite, mas estavam soltos sob fiança em menos de uma semana. O advogado deles era um dos melhores do estado, um velho amigo da família, claro. Foi então que recebi uma mensagem de Rebecca, a esposa do Thomas, pedindo para conversarmos. Mesmo com minhas reservas, concordei em encontrá-la num café próximo ao abrigo, enquanto Nora participava de uma sessão de terapia com a conselheira residente. Rebecca parecia exausta. Seu rosto, normalmente impecável, agora carregava olheiras e o cabelo estava preso de qualquer jeito. Thomas queria vir, disse ela, assim que sentamos. Mas achei que você se sentiria mais à vontade me vendo primeiro, disse Rebecca, com uma calma forçada. E como ele está? Perguntei, mais por reflexo social do que por real preocupação. Devastado, confuso, respondeu ela, mexendo o café distraidamente. Ele não fazia ideia, Isabelle. Nenhum de nós fazia. É assim que os abusadores agem, respondi, surpresa com a acidez na minha própria voz. São mestres em manter uma fachada perfeita para o mundo. Rebecca estendeu a mão por cima da mesa e hesitou antes de pousá-la sobre a minha. Quero que você saiba que Thomas e eu acreditamos em você. De verdade. E queremos ajudar. Retirei minha mão instintivamente. Por quê? Você nunca demonstrou muito interesse por mim ou pela Nora antes. Ela corou, visivelmente desconfortável. É justo. Mas Isabelle, o que aconteceu mudou tudo. Abriu nossos olhos pela primeira vez. Ela respirou fundo, firme. Queremos que você e Nora fiquem com a gente. Temos uma casa de hóspedes na nossa propriedade. É pequena, mas tem tudo o que você precisa. E podem ficar o tempo que quiserem.
Eu não sei, respondi, lembrando das regras rígidas do abrigo, dos conselheiros que compreendiam o trauma, das outras mulheres que não me julgaram por não ter saído antes. Pelo menos venha ver, insistiu Rebeca. E saiba que a oferta continua de pé quando você estiver pronta. 2 dias depois, fui conhecer o lugar. A casa de hóspedes era charmosa, uma antiga cocheira reformada nos fundos da casa vitoriana deles, com uma pequena cozinha, sala aconchegante e 2 quartos no andar de cima. Pelas janelas, vi Madison e Jackson brincando no quintal. As crianças sentem falta da nora, disse Thomas, surgindo na porta. Ele parecia diferente. Mais velho, talvez. O tom confiante tinha dado lugar a uma hesitação sincera. Eu sei que isso é estranho, mas a gente quer mesmo ajudar. Era estranho estar perto de Thomas sem a sombra dos nossos pais. Pela primeira vez, vi arrependimento nos olhos dele, não só por não ter percebido, mas por ter sido cúmplice em silêncio. Arrependimento por aceitar o favoritismo sem nunca se perguntar o que havia por trás. Eu deveria ter te protegido, disse-ele naquela noite, enquanto sentávamos na varanda dos fundos, observando Nora brincar com Madison e Jackson. A mão dela ainda estava engessada, mas seu espírito se recuperava mais rápido do que eu esperava. Eu sempre soube que eles me favoreciam, ele continuou, mas nunca percebi o quanto foram cruéis com você. Você também era só uma criança, respondi, embora as palavras tivessem gosto amargo. Depois, respirei fundo. Mas preciso que seja honesto comigo agora. Você lembra de alguma vez em que me viu ser machucada fisicamente por eles? Qualquer detalhe pode ajudar no processo. Thomas desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Tiveram coisas, episódios que eu tentei acreditar que não eram o que pareciam. A disciplina do papai sempre pareceu mais dura com você. O jeito como você se encolhia quando ele levantava a voz. Como você sumia por horas, às vezes. Ele fez uma pausa, então murmurou. Mas Isabelle, eles já estão construindo a defesa. Alegam insanidade temporária. Dizem que nunca foram violentos antes. Claro que foram, sussurrei, cerrando os dentes. Já começaram a reunir gente da igreja, do clube, testemunhas de caráter. E, ele hesitou. Estão tentando te pintar como instável. Dizem que você sempre foi perturbada. Propensa a exageros. Soltei uma risada seca. Fria. A ironia disso tudo. Eles me fizeram assim. E agora vão usar isso contra mim? 2 semanas depois, Nora e eu nos mudamos para a casa de hóspedes. Não era perfeita. Morar tão perto de Thomas e da sua família impecável às vezes reabria feridas antigas, despertava ressentimentos que eu pensava ter superado. Mas era mais seguro do que qualquer outra opção. E ao ver Nora criando laços verdadeiros com os primos, percebi que ela merecia essa chance, uma vida mais leve, mais normal. A audiência preliminar, 3 semanas depois, foi um pesadelo. Meus pais estavam sentados do outro lado da sala do tribunal, impecavelmente vestidos, com expressões de preocupação bem ensaiadas. O advogado do meu pai o descreveu como um avô carinhoso que teve um lapso inexplicável de julgamento. Quanto a mim, pintaram-me como uma filha ingrata, que explorou por anos a generosidade dos pais enquanto criava uma criança desobediente. O que me impediu de desabar foram as provas físicas. Os raios-x da Nora contavam uma história que nenhuma testemunha de caráter poderia apagar. O ortopedista que atendeu minha filha testemunhou que os ferimentos exigiram força significativa, aplicada repetidamente, não algo acidental, não um momento de perda de controle. Mesmo assim, eu sabia como essas histórias costumam terminar. Meus pais eram ricos, bem relacionados, respeitados na comunidade. E eu? Uma mãe solteira, com histórico de depressão documentado nos prontuários médicos. Se o caso fosse a julgamento, havia uma chance real de eles vencerem. Foi nesse momento que fragmentos de memórias começaram a emergir. Algo me incomodava desde a noite do ataque, a forma metódica como meu pai segurava o martelo, o olhar frio e distante da minha mãe enquanto assistia. Aquilo não parecia um rompante. Eu sentia, com uma certeza incômoda, que não era a primeira vez. Os flashbacks vieram aos poucos. Lembranças soltas que eu havia enterrado por anos. Um armário escuro. O cheiro forte dos charutos do meu pai. O som seco de algo se partindo, talvez um osso.
Talvez o meu. Preciso procurar uma terapeuta, disse de repente a Rebeca, numa manhã enquanto preparávamos o lanche das crianças. Ela pareceu surpresa, mas também aliviada. Claro, conheço alguém excelente. A doutora Garcia me ajudou muito depois da minha depressão pós-parto. A doutora Garcia era especializada em traumas. Na nossa primeira sessão, fui direta. Acho que tem mais coisa, memórias que bloqueei. Ela assentiu, compreensiva. Isso é comum em traumas de infância. Às vezes, a mente isola certas lembranças como forma de autoproteção. Mas, Isabelle, recuperar essas memórias precisa ser feito com cuidado. É um processo gradual. Eu não tenho esse tempo, respondi. A audiência não foi boa. Se meus pais escaparem impunes, podem tentar pedir a guarda da nora. Já deram entrada no processo alegando que sou uma mãe incapaz. A expressão da doutora se fechou. Isso é muito sério. Mas há técnicas que podemos usar para acessar essas memórias com segurança, através de um trabalho terapêutico cuidadoso. Nas semanas seguintes, durante sessões de terapia cuidadosamente conduzidas, as comportas começaram a se abrir. As memórias voltaram aos poucos, imagens fragmentadas se unindo como peças de um quebra-cabeça sombrio. Detalhes claros de um padrão de abuso sistemático que atravessou toda a minha infância. Lembrei dos meus dedos sendo quebrados por ter derramado leite quando tinha 4 anos. De ficar trancada no porão por dias inteiros depois de tirar nota baixa aos 12. De queimaduras de cigarro por responder de forma desrespeitosa aos 7. E eles documentaram tudo. Durante uma sessão, engasguei ao lembrar de uma cena, minha mãe sentada, escrevendo em um diário logo após meu pai me machucar. E então, outro choque, havia fotos. Eles tiravam fotos dos meus ferimentos. Fotos. A doutora Garcia, com todo o cuidado do mundo, me pediu para descrever o que lembrava. Disse que aquilo parecia um sistema quase como se estivessem conduzindo experimentos. Tudo meticulosamente organizado, como se cada punição tivesse um protocolo. Com o passar das semanas, conforme as sessões avançavam, minha determinação crescia. Eu precisava encontrar aquelas provas. Diários. Fotos. Qualquer coisa que mostrasse que aquilo não foi um incidente isolado, mas sim parte de um padrão cruel e antigo. Você quer fazer o quê? Thomas arregalou os olhos quando contei meu plano, 2 meses após o ataque. Preciso entrar na casa deles. Lá tem evidências. Eu sei que tem. Estávamos sentados na cozinha dele, depois que as crianças subiram para dormir. Nora estava no quarto com Madison e Jackson. Rebecca tinha preparado uma noite do pijama para que Thomas e eu pudéssemos conversar em paz. Isabelle, isso é invasão de domicílio. Você pode ser presa. Não se você me deixar entrar. Você ainda tem a chave, não tem? Mantive o olhar firme no dele. Thomas, eles escondem coisas há anos. Décadas. Você realmente acredita que essa foi a primeira vez? Que eles simplesmente surtaram, do nada, depois de mais de 60 anos sendo amorosos e exemplares? Ele passou as mãos no rosto, exausto. O que exatamente você está procurando? Ainda não sei. Mas vou saber quando vir. Naquele fim de semana, enquanto Rebeca ficava com as crianças, Thomas e eu fomos até a casa dos nossos pais. Eles estavam em um evento beneficente, mantendo a imagem pública intacta, como sempre. Ao entrar, um frio percorreu meu estômago. Tudo era familiar demais e, ao mesmo tempo, carregado de dor. Respirei fundo e empurrei o sentimento para longe. Eu não era mais uma criança. Eu não estava mais indefesa. Temos talvez 4 horas, disse Thomas ao destrancar a porta. Por onde quer começar? O quarto deles. O escritório do pai. Qualquer lugar onde esconderiam algo que não querem que seja descoberto. Nos dividimos. Ele foi para o escritório e eu, para o quarto. A princípio, nada fora do normal: móveis caros, objetos comuns para um casal de classe média alta na casa dos 60. Mas então notei algo estranho no closet. A parede do fundo parecia mais rasa do que o esperado. Passei a mão ao longo da borda até sentir uma diferença na textura. Havia uma pequena abertura entre os painéis de madeira.
Ao pressionar um ponto específico, um painel lateral se abriu levemente, revelando um compartimento embutido. Dentro, várias caixas de metal com trancas. Thomas, chamei, sentindo meu coração acelerar. Vem ver isso. Encontrei alguma coisa. Na primeira caixa, havia documentos financeiros, extratos de contas bancárias no exterior, provas de sonegação fiscal acumuladas ao longo de décadas. A segunda caixa continha uma coleção de medicamentos controlados, todos prescritos em nomes diferentes, claramente obtidos de forma ilegal. Mas foi a terceira caixa que me fez gelar até os ossos. Fotografias. Dezenas delas. Datadas da época em que Thomas e eu éramos crianças. Eram registros dos meus ferimentos, hematomas nos braços e pernas, um corte profundo no lábio, marcas de queimaduras de cigarro nas costas, um pulso visivelmente fraturado. Cada foto vinha etiquetada com datas e, ao lado, anotações da minha mãe descrevendo o que ela considerava infrações. Meu Deus! Thomas sussurrou atrás de mim, olhando por cima do meu ombro. Isabelle, eu não lembro de nada disso. Eu também quase não lembrava, respondi, com as mãos trêmulas, folheando as imagens. Eles me manipularam por tanto tempo, com tanta habilidade, que eu acabei me convencendo de que muito disso nunca aconteceu. Havia também diários. A caligrafia da minha mãe descrevia, com frieza clínica, os métodos corretivos usados para consertar meus defeitos. Era como ler os registros de um experimento, mas feitos por alguém que deveria ter me amado. Um trecho, escrito quando eu tinha 10 anos, ficou gravado em mim. O sujeito continua apresentando características indesejáveis, apesar das repetidas correções. Na sessão de hoje, 3 golpes com régua de madeira na mão direita por ter falado sem permissão durante o jantar. O sujeito demonstrou resposta emocional adequada de angústia e conformidade. Monitoramento continuará. Eles documentaram tudo, murmurei, incrédula. Por que alguém guardaria provas do próprio abuso? Thomas parecia prestes a vomitar. Porque eles acreditam que estavam certos. Eles têm orgulho do que fizeram. Continuamos a busca e descobrimos mais compartimentos secretos espalhados pela casa, atrás de fundos falsos, dentro de livros ocos, até sob tábuas soltas no porão. Encontramos mais provas de crimes financeiros, roubo de medicamentos, e algo ainda pior. Descobrimos que eu não fui a única vítima. Havia pastas rotuladas com nomes de outras famílias. Pessoas que trabalharam para nossos pais ao longo dos anos. Uma pasta, marcada com o sobrenome Martinez, continha fotos dos filhos do nosso antigo jardineiro. As imagens mostravam ferimentos parecidos com os meus, datados de 15 anos atrás. Outra, com o título Menino Henderson, detalhava os castigos aplicados ao filho da governanta. Thomas, eles são monstros, sussurrei, sentindo o estômago revirar enquanto folheava mais uma pasta. Não foi só comigo. Eles fizeram isso com outras crianças. Crianças cujos pais não tinham como se defender. O rosto do meu irmão estava branco como papel. Precisamos sair agora. Levar tudo. Saímos de lá às 2 da manhã com 3 grandes sacos cheios de provas, e um plano. Na segunda-feira seguinte, os olhos da minha advogada se arregalaram ao ver os documentos que espalhei sobre sua mesa. Jéssica Lin havia aceitado meu caso pro bono depois de saber dos ferimentos de Nora. Mas nem ela imaginava a extensão do que eu traria. Isso é, extenso, disse ela, folheando as fotos com visível repulsa. E profundamente perturbador. Seus pais documentaram o abuso dos próprios filhos por décadas. Podemos usar isso? Ela assentiu lentamente. Alguns dos abusos mais antigos já prescreveram para acusações criminais diretas. Mas isso estabelece um padrão claro de comportamento. E destrói qualquer argumento de que tenham sido apenas lapsos momentâneos. Os crimes financeiros e o desvio de medicamentos, sim, esses podemos usar e como. Thomas estava ao meu lado. Ainda era estranho tê-lo ali depois de tantos anos de distanciamento emocional. Há outras vítimas, ele disse baixinho. Filhos de pessoas que trabalharam para os nossos pais. Será que conseguimos encontrá-los? Jéssica apoiou a caneta no queixo, pensativa. É possível. E se conseguirmos, isso pode fortalecer muito o caso. Ter múltiplas vítimas confirmando o mesmo padrão de abuso, muda tudo. Ela me olhou nos olhos. Mas, Isabelle,
você está mesmo preparada para o que isso significa? Um possível julgamento público, atenção da mídia, reviver todas essas experiências, nos mínimos detalhes? Pensei em Nora. Em seus dedos quebrados. Nos pesadelos que ainda a faziam acordar quase todas as noites. Pensei nas outras crianças, cujas fotos preenchiam aquelas pastas, crianças que talvez jamais tenham tido justiça. Sim, respondi com firmeza. Custe o que custar. Nas semanas seguintes, o plano tomou forma. Jéssica contrataria um investigador particular para localizar outras possíveis vítimas mencionadas nos arquivos. Thomas entraria com apoio financeiro para cobrir os custos legais e também ajudaria a convencer outras famílias a se manifestarem. Quanto a mim, eu seguiria com a terapia, me preparando emocionalmente para depor, caso fosse necessário. Mas antes disso, Jéssica tomaria a iniciativa, entraria em contato com o advogado dos meus pais propondo um acordo completo. Meus pais se declarariam culpados por abuso infantil, renunciariam permanentemente a qualquer direito sobre Nora, aceitariam uma ordem de restrição, cobririam todas as despesas médicas e psicológicas dela e enfrentariam a justiça pelos crimes cometidos no passado. Em troca, poderíamos considerar a redução de pena desde que não incluísse prisão perpétua. O que não esperávamos era a resposta deles. Eles estão chamando o seu blefe, disse Jéssica, uma semana depois, com a voz tensa. Não acreditam que você tenha nada concreto. Acham que você está inventando por desespero. Senti o sangue sumir do meu rosto. E agora? Agora, ela disse, firme, mostramos nossas cartas. No dia seguinte, enviamos cópias selecionadas dos documentos financeiros, nada que identificasse diretamente a mim ou outras vítimas, mas provas suficientes para levantar sérias suspeitas de sonegação de impostos e fraude em receitas médicas. O material foi entregue anonimamente ao gabinete do promotor distrital, à divisão de crimes financeiros do IRS e a 3 jornalistas investigativos renomados por expor corrupção de alto escalão. O efeito foi imediato. E devastador. Em menos de 72 horas, agentes federais estavam na casa dos meus pais com mandados de busca por crimes financeiros. As notícias locais estamparam a manchete: um casal influente da sociedade estava sob investigação federal por irregularidades fiscais e médicas. A imagem pública cuidadosamente construída pelos meus pais começou a ruir diante de todos. Horas depois da notícia, o advogado deles ligou para Jéssica. Eles estão prontos para conversar, ela disse, com um leve sorriso nos lábios. A reunião aconteceu no tribunal uma semana depois. Meus pais se sentaram à minha frente. Pareciam mais velhos, mais frágeis do que eu jamais os vi. O rosto do meu pai estava tenso, contido por uma raiva prestes a explodir. Minha mãe não ousou me encarar. Antes de começarmos, Jéssica falou com frieza. Quero deixar claro que esta é a única chance de resolverem isso com o mínimo de exposição pública. Temos muito mais provas do que as que já foram entregues às autoridades. O advogado do meu pai se inclinou para sussurrar algo urgente no ouvido dele. Ele o dispensou com um gesto impaciente e, em seguida, sibilou. Sua ingrata de merda. Depois de tudo que fizemos por você? Rupert interrompeu o advogado, tentando contê-lo. Não. Insistiu meu pai, tomado pela raiva. Ela precisa ouvir isso. Nós a acolhemos quando ela não tinha nada. Demos um teto para essa pirralha ingrata, e é assim que ela nos retribui? Eu me senti estranhamente calma ao encará-lo. O homem que me aterrorizou por toda a vida agora parecia pequeno. Patético. Você quebrou os dedos da minha filha de 6 anos com um martelo, falei com a voz baixa e firme. Disse a ela que, da próxima vez, seria a boca. Para ela não falar. Nem mastigar. Você a chamou de lixo, e disse que era lá que ela merecia estar. Me inclinei levemente sobre a mesa. Você realmente achou que eu deixaria isso passar? Era disciplina, murmurou minha mãe pela primeira vez, com a voz trêmula e defensiva. Algo que você nunca aprendeu de verdade. Disciplina? Uma voz soou do outro lado da sala. Era Thomas. Eu nem sabia que ele viria à reunião. Todos se viraram, surpresos. É assim que vocês chamam isso? Ele deslizou uma foto sobre a mesa. Uma das que encontramos nos arquivos. Mostrava meu braço claramente deslocado. Eu tinha uns 7 anos.
Minha mãe empalideceu. Meu pai ficou imóvel, o rosto sem expressão, surpreso por sabermos onde procurar. E os filhos da família Martinez? Thomas continuou, a voz tremendo de indignação. Nunca tinha ouvido falar deles. O garoto Henderson também foi indisciplinado, não foi? Não sei do que está falando, disse meu pai, desviando os olhos para o advogado, visivelmente nervoso. Jéssica, então, colocou uma pasta grossa sobre a mesa e a empurrou na direção do advogado deles. Estes são os nossos termos, disse. E não são negociáveis. Enquanto eles folheavam os documentos, eu observei atentamente os rostos dos meus pais, procurando algo. Remorso, talvez. Algum traço de arrependimento, de consciência. Mas tudo o que vi foi raiva. E indignação. Isso é extorsão. Cuspiu meu pai, após alguns minutos. Não respondi calmamente. Isso é misericórdia. Porque, se não aceitarem os termos, tudo vem à tona. Cada foto. Cada entrada de diário. Cada depoimento de cada vítima que encontramos. A escolha é de vocês. A verdade é que já havíamos começado a encontrar outras vítimas. A família Martinez foi surpreendentemente fácil de localizar. Carlos ainda trabalhava como jardineiro na região. Quando Thomas e eu visitamos sua casa simples para explicar por que estávamos ali, a senhora Martinez começou a chorar. Sempre soubemos que tinha algo errado, disse ela, com um forte sotaque. As crianças tinham medo de ir até a casa dos seus pais. Mas meu marido precisava do emprego, a gente precisava do dinheiro. A filha deles, Ana, hoje com 23 anos e professora, concordou em prestar depoimento. O mesmo fez Jason Henderson, filho da ex-governanta, hoje com 26 e trabalhando na construção civil. Outros 2 nomes também apareceram nos registros. Eles também disseram sim. Todos tinham histórias parecidas. Castigos desproporcionais por erros pequenos, ameaças para mantê-los em silêncio, os empregos dos pais usados como chantagem para garantir obediência. Meus pais ainda não sabiam disso, é claro. Eles só sabiam que tínhamos os registros deles, as fotos, os diários. E, por enquanto, isso já estava sendo o suficiente. Após 2 horas de negociação em que o advogado deles tentou diversas vezes minimizar as evidências, e meu pai passou o tempo todo reclamando da minha ingratidão, eles finalmente assinaram o acordo. Os termos eram amplos. Meu pai se declararia culpado por abuso infantil e cumpriria 5 anos de prisão. Minha mãe se declararia culpada por negligência criminosa e por colocar uma criança em risco, pegando 3 anos de prisão. Ambos renunciariam a qualquer direito parental e a qualquer reivindicação sobre Nora, além de concordarem com ordens de restrição vitalícias, proibindo qualquer tipo de contato comigo ou com ela. Eles também arcariam com todas as despesas médicas da Nora, com sua terapia contínua, e criariam um fundo fiduciário significativo para a educação dela. Em troca, nós não buscaríamos novas acusações criminais por abusos passados, nem entregaríamos provas adicionais de crimes financeiros às autoridades federais, embora o que já estivesse em posse do governo seguisse seu curso normal. Quando eles se levantaram para ir embora, depois de assinar, minha mãe parou na porta. Por um instante, achei ter visto um traço de arrependimento passar pelo rosto dela. Mas logo sua expressão endureceu novamente, assumindo aquele olhar frio e cheio de desprezo que eu conhecia tão bem. Você sempre foi uma decepção, disse ela, baixinho, com o mesmo veneno na voz que ecoou por toda a minha vida. Sorri. Pela primeira vez, aos 32 anos, me senti verdadeiramente livre. Não, mãe. Você é que foi. Os meses seguintes foram de cura e reconstrução. Nora continuou a terapia com o Dr. Patterson, um psicólogo infantil especializado em traumas. No começo, ela fazia sessões 2 vezes por semana. Depois, passou a ir 1 vez por semana, conforme começou a processar o que havia vivido. Seus pesadelos foram diminuindo aos poucos. A maneira como ela segurava as mãos machucadas sempre com medo começou a relaxar. Eu entrei para um grupo de apoio a adultos sobreviventes de abuso infantil. Foi onde conheci pessoas que compreendiam a montanha-russa emocional pela qual eu passava. A culpa por não ter protegido a Nora antes, a raiva que eu sentia dos meus pais, o alívio por tudo ter acabado, a tristeza por nunca ter tido, de fato, uma família de verdade. Nos encontrávamos todas as quartas-feiras à noite no porão de uma igreja local.
Aquelas 2 horas viraram meu ponto de equilíbrio na semana. Com a ajuda do Programa Estadual de Apoio às Vítimas, consegui um emprego em uma pequena empresa de marketing no centro da cidade. O salário não era incrível, mas o chefe era compreensivo e entendia minhas necessidades de horário flexível para sessões de terapia e audiências judiciais. Com o dinheiro do acordo e o fundo criado para Nora, consegui finalmente terminar minha graduação por cursos online e começar a construir minha independência financeira pela primeira vez na vida. Thomas e eu fomos reconstruindo nossa relação com cuidado. Ele também começou a fazer terapia para lidar com o peso de ter sido um filho dourado e a culpa por não ter percebido o que acontecia. Rebecca se tornou uma amiga e aliada inesperada. Muitas vezes cuidava de Nora quando eu tinha sessões à noite ou compromissos do trabalho. A investigação federal sobre os crimes financeiros dos meus pais seguiu em andamento. No fim, eles receberam multas pesadas e mais tempo de prisão por sonegação fiscal. Venderam a casa para cobrir as despesas legais e, quando foram libertados, se mudaram para a Flórida. Lá, passaram a dizer às pessoas que eu era mentalmente instável e que tinha inventado tudo aquilo sobre abuso. Algumas pessoas acreditaram neles. Mas descobri que isso já não me importava. O que realmente fazia diferença era estar conectada com outras vítimas. Formamos uma rede de apoio improvável. Ana Martinez, Jason Henderson e os outros. Passamos a nos encontrar todo mês para tomar café e dividir nossos avanços e recaídas. Havia algo profundamente curativo em ser acreditado, em validar as experiências uns dos outros depois de anos sendo manipulados e silenciados. 8 meses depois da audiência, Nora e eu nos mudamos para nosso próprio apartamento. Pequeno, mas ensolarado, com uma varandinha onde cultivávamos ervas e flores em vasos coloridos. Pintamos as paredes com as próprias mãos, e Nora escolheu um amarelo vibrante para o quarto dela. Numa noite, enquanto jantávamos juntos à mesa da cozinha, ela me olhou com os olhos sérios e perguntou: Mamãe, agora estamos seguras para sempre? Estendi a mão e segurei a dela. O que antes estava quebrado, agora estava cicatrizado ainda com marcas, mas forte. Sim, meu amor. Agora estamos seguras. E eles nunca mais vão nos machucar. Nunca. Eu prometi. Ela assentiu, tranquila, e voltou a comer. Fiquei observando. Essa criança incrível que passou por tanto e ainda assim manteve sua doçura. A raiva que eu carregava havia se transformado em algo mais poderoso, a determinação de encerrar o ciclo ali, comigo. No nosso primeiro aniversário de liberdade, recebi uma ligação inesperada de Ana Martinez. Isabelle, você viu as notícias? Sua mãe foi presa ontem à noite, na Flórida. Meu coração disparou. O quê? Por quê? Ela estava disciplinando os netos dos vizinhos. A avó flagrou ela batendo numa criança com uma colher de pau. A polícia encontrou diários, Isabelle. Assim como antes. Sentei, sem fôlego. Eles não tinham parado. Apenas encontraram novas vítimas. A polícia estava reabrindo nossos casos e queria declarações de todos nós. Liguei imediatamente para Jéssica. Dessa vez não haveria acordos. Você está preparada para testemunhar? Perguntou o promotor, durante uma videoconferência com todas as vítimas. Olhei para os rostos na tela: Ana, Jason, Thomas e tantos outros. Sobreviventes. Sim, respondi com firmeza. Nós estamos. O julgamento aconteceu 9 meses depois. Novas vítimas apareceram, crianças da comunidade da Flórida, filhos de ex-funcionários, até um primo distante. O padrão era o mesmo: crueldade disfarçada de disciplina, registros detalhados, terror psicológico para garantir o silêncio. Testemunhar foi doloroso, mas libertador. Sentar no banco das testemunhas, olhar para meus pais do outro lado da sala, contar cada detalhe, era reviver tudo, sim, mas também recuperar minha própria história. Meu pai me encarava com frieza e ódio. Minha mãe mantinha os olhos no chão. Nenhum dos dois demonstrou qualquer arrependimento. O depoimento de Thomas foi devastador. O filho perfeito contando como foi usado como arma contra mim, como ele era apresentado como o exemplo que eu nunca alcançaria. Ele descreveu um mundo onde ferir uma criança era chamado de amor. Acreditei nas mentiras deles por quase toda a minha vida, ele disse. Mas não posso mais negar a verdade.
O júri deliberou por menos de 4 horas antes de retornar com veredictos de culpado em todas as acusações. Meus pais foram condenados a 15 anos de prisão cada um, penas que provavelmente significavam que morreriam presos. Quando estavam sendo levados algemados, minha mãe finalmente olhou para mim. Havia algo em seus olhos que nunca vi antes. Não era arrependimento. Talvez fosse apenas a compreensão de que ela havia perdido. Que o poder dela sobre mim havia acabado. Não esperei vê-lo sair. Em vez disso, caminhei para fora do tribunal, para a luz do sol. Nora me esperava com Rebecca. Ana, Jason e os outros estavam ali também, apoiando uns aos outros até o fim dessa longa provação. Acabou? Nora perguntou, segurando minha mão. Sim, respondi, sentindo décadas de peso se dissolverem. Acabou.